Existe algum tipo de árvore genealógica das religiões, assim? Que tem um tronco e começa a... Tem, isso é muito legal, porque aí, assim... desculpa, eu vou deixar vocês falarem, mas é porque isso aqui é uma coisa que esbarra um pouquinho no que eu trabalho. Quando você tem o estabelecimento das metodologias de cladística, que é o jeito que a gente arrumou... Quer dizer, não é o jeito que a gente arrumou, foi uma das maneiras que nós arrumamos de estabelecer quais são as relações evolutivas entre os seres vivos. Tá? Então, aquelas árvores evolutivas que você vê, elas não são construídas ao acaso. Elas são construídas usando programas de computador específicos que fazem uma combinação, você usa várias características de cada um dos indivíduos, dos indivíduos das espécies, e você depois passa no programa de computador, ele vai fazer justamente uma busca de quais são as árvores mais parcimoniosas, usando navalha de Ockham, aquilo que tem menos passos, provavelmente é o que aconteceu, e aquilo ali vai construir aquela árvore. Então, por exemplo, a gente pega algumas características aqui, tá? Que a gente tem aqui. Então, pega, presença de barba. Presença de barba todos os 4 aqui tem. Então, isso daqui é uma característica externa. Aí você coloca assim, tá, agora de dentro aqui, o que a gente muda? Ah, tá bom, com relógio só tá você. Então, você tem uma característica relógio. Aí, óculos escuros. Ah, não, óculos. Óculos, vocês dois têm característica óculos. Mas o seu é diferente do dele. O seu é redondinho, o seu é quadradinho. Aí você vai marcando essas diferenças em cada um, né? Aí, olho claro. Vocês têm o olho mais claro, a gente tem o olho mais escuro. Você tem, altura, peso, essas coisas. Você vai colocando tipo de cabelo, meu cabelo enrolado, de vocês é liso. E aí depois o computador vai ver quais são a quantidade de semelhanças e diferenças que existem para poder traçar um mapa de proximidades. E esse mapa vai se transformar numa árvore que a gente chama de cladograma. Por isso que a ciência é chamada de cladística, foi inventada pelo Winnie Hennig lá nos anos 60, mas passou a ser aplicada mais primeiro na zoologia, depois na botânica, etc, etc. E os linguistas passaram a utilizar os mesmos sistemas, e eu não estou nem falando que são sistemas parecidos, eles usam os mesmos programas de computador e a mesma lógica, só que os caracteres, ao invés de serem anatômicos, são caracteres ortográficos, gramaticais, etc. E tem gente que faz isso com religião. Usa o mesmo princípio, o mesmo jeito. E eu só me empolguei. Agora é com vocês, desculpa. Porque eu acho isso muito legal. No caso desse daí, no judaísmo já o antigo ele é um pouquinho mais complicado de a gente fazer precisamente, assim, porque existiam várias crenças distintas e os judeus não se consideravam necessariamente uma ramificação diferente. Por exemplo, você tinha a linha de um pensamento mais apocalipsista, mas não significa que eles pensavam que era uma vertente diferente, eles estavam na mesma, né? Tinha algumas que eram mais diferentes, que daí era uma diferença maior, como por exemplo o fariseu e o saduceu. Aí esse já era uma diferença realmente maior que tinha. Mas estou falando tipo mitraísmo, outras religiões, elas vão derivando de outras ou elas nascem e morrem, sabe? Existem relações mapeadas. É difícil, de novo, aquele negócio. A gente vai, quanto mais para trás a gente vai na história, basicamente a gente vai ficando com menos documento, é mais difícil fazer essas conexões com precisão. Mas existem modelos, e um muito interessante nesse sentido é o modelo das religiões, ou da religião, até no singular, proto-indo-europeia. Tá. O que é isso? Existem várias línguas, são as línguas da indo-europeia, né, da família das línguas indo-europeias, então que vão do Indo, né, na Índia ali, até a Europa. Então você tem muitas similaridades entre essas línguas. E mais interessante ainda, se eu pego o português moderno hoje, né, comparo com o inglês moderno, com o alemão moderno, e com o hindi moderno, e com o farsi moderno no Irã, por exemplo, essas línguas são muito diferentes. Mas se você pega um português mais antigo, um latim, por exemplo, compara isso com um inglês mais antigo, com um farsi mais antigo, com um hindi mais antigo, eles vão ficando mais parecidos. Então, isso é um indicativo de que essas línguas diferentes são ramificações de um mesmo ancestral comum, para usar o termo da biologia, né? Então, a partir disso, inclusive, você consegue reconstituir hoje até gramática da língua proto-indo-europeia, que seria esse ancestral comum das línguas indo-europeias que a gente conhece hoje. Então, a língua de onde veio o português, de onde veio o inglês, de onde veio o hindi, de novo, de onde veio o eslavo e por aí vai, né? Quase todas as línguas da Europa, com exceção do finlandês e do basco e do húngaro, certo? Não sei se são essas três, mas são poucas exceções. Então você vai voltando e você tem essa união linguística. Se você tem uma união linguística que remete a um ancestral comum, uma língua comum, alguém tem que falar essa língua. Então, a língua proto-europeia, proto-indo-europeia,
pode ser um indicativo forte de que tenha havido um povo que, por falta de um nome melhor, a gente vai chamar de povo proto-indo-europeu, do qual todos os outros povos falantes de línguas indo-europeias são descendentes. Então, pegando aquela questão da dispersão do Pirula lá, o Pirula foi mais para trás, né? Foi lá saindo da Etiópia e tal, mas aqui a gente está saindo talvez ali da Ucrânia, mais ou menos ali das estepes ali da Ucrânia, perto do Mar Negro. Seria mais ou menos ali o ponto de dispersão do povo proto-indo-europeu. É um povo hipotético, por quê? A gente não tem nada que seja do povo proto-indo-europeu. A gente não tem nada escrito em proto-indo-europeu. É uma reconstituição hipotética da língua a partir das línguas que a gente conhece. Porque eles remontam a um tempo em que não existia escrita ainda. Mas por essa reconstituição hipotética a gente chega nisso. E se há um povo que fala essa língua, esse povo fala alguma coisa. Eles têm um conteúdo a ser comunicado. Então, o que as palavras que a gente tem dessa língua falam um pouco sobre a sociedade na qual eles vivem. Você não precisa de uma palavra para cavalo se não existe cavalo na sua região. E eles têm uma palavra para cavalo. Eles têm uma palavra para roda. Então, provavelmente eles usavam roda e montavam cavalo, certo? E eles têm uma palavra para Deus, que é exatamente, a pronúncia é praticamente impossível a gente reconstruir, mas seria algo como Deus. Inclusive, Deus Pter, que é o Pai Céu. Pai Céu. Ou o Deus do céu, né? O Pai Celestial, se a gente quiser trazer isso mais próximo para a nossa experiência ainda. E, curiosamente, isso é uma coisa... O deus mais famoso, talvez, da mitologia grega seja Zeus, né? Zeus. E qual que é o equivalente de Zeus? Que a gente sabe que a religião romana é muito próxima da religião grega, tem muitas correspondências, né? Então, por exemplo, os planetas, Vênus é Afrodite, Marte é Ares, e por aí vai, né? O equivalente de Zeus na mitologia romana é Júpiter. Júpiter. Que não parece nada com Zeus, né? Zeus e Júpiter não parece nada. Mas os dois vêm da mesma palavra, que é o Zeus vem da primeira parte, que é o Deus, e o Júpiter, em latim, que é Júpiter, é uma forma do Deus, Pter, que é o pai, né? A parte do pai, de onde vem pater, por exemplo, né? E pai, consequentemente padre em espanhol, etc. Então, se existe uma palavra da onde a gente deriva esses dois nomes para esses dois deuses, é possível que no passado existisse uma população, a gente não tem registros precisos dessa população, eles antecedem a escrita, mas que falava em um deus que é a mesma figura, pelo menos o descendente, em termos de imaginário, porque os deuses se transformam ao longo da história também, mas é o descendente de Deus e de Júpiter. Então seria mais, a gente entraria nessa coisa que você está falando, de uma árvore genealógica, de religiões que são diferentes, mas já foram a mesma. A mesma coisa. Então, no caso da linha dos proto-indo-europeus, a gente tem isso. Mas como casar isso com as religiões semíticas, por exemplo, que vão de outro tronco linguístico e tem outra experiência histórica, aí já começa a ficar mais complicado. Né? Porque, por exemplo, você não tem um equivalente pelo menos linguisticamente, né? De Zeus, de Júpiter ou de Deus Pai, ou de Deus, ou de Deva entre os indianos. A gente não tem isso na Mesopotâmia. Os nomes que a gente vai ter é principalmente El, né? Que não tem nada a ver linguisticamente com essas figuras. Então, será que eles vêm de uma tradição diferente? Ou será que tem algo anterior ainda ao proto-indo-europeu que a gente poderia pegar um ancestral Provavelmente. comum? É o mais provável. Porque se a gente parte da ideia de que a dispersão humana começa num ponto único, então, e a humanidade sempre foi religiosa em algum sentido, a gente teria uma religião inicial, né? Talvez não muito estruturada. Talvez já pensou que é legal ter a oportunidade de entender a cabeça desse cara? Essa é a grande discussão. Até o Noam Chomsky, né, ficou famoso porque ele falava que ele defendia que nós temos uma linguagem que começou num ponto específico e que todos os idiomas derivam daquilo ali. Não dá para saber, até porque a gente sabe que a gente teve hibridismo, né? Então, você vê, o Homo sapiens, ele não só teve hibridismo dentro da África, como quando ele saiu da África. O que é o hibridismo? Hibridismo é quando você mistura com espécies próximas, né? E você, enfim, aí aquilo acaba sendo incorporado, né? Então, você tinha, como eu falei, vários tipos de hominíneos ali na África que coexistiram com o Homo sapiens. Então, você tinha lá o Homo rhodesiensis, tinha o Homo erectus, tinha outros grupos. Aí, na Europa, tinha o Neandertal.
o Homo sapiens foi para a Europa, a gente sabe que houve hibridização com o Neandertal, porque as pessoas de origem europeia possuem fragmentos que a gente consegue rastrear, né, genéticos de Neandertal. A gente sabe que na Ásia existia um outro hominídeo que que era o Homo denisovano, né? E há esse hibridismo que ele está, inclusive, mais frequente nas populações que ficaram isoladas mais tempo, como os aborígenes australianos ou os papus da Nova Guiné, está mais diluída entre os asiáticos do continente, que aí seriam, enfim, todos eles, né? Tanto indianos quanto chineses, japoneses e tal, não sei o quê. Então, você tem essa mistura. Provavelmente você tem traços culturais linguísticos, né, que foram sendo... Não há por que a gente presumir que neandertais denisovanos não falavam, né, e muito menos que eles não tivessem algum tipo de linguagem, ainda que talvez as cordas vocais deles fossem meio diferentes da nossa. Então, a gente... dessa origem ali na África, né, é possível que tenha derivado não só religiões, como idiomas, etc, etc, que depois espalharam, mas que tiveram influências paralelas ali e, portanto, você não chega num puro. Não tem como chegar num puro. Né? É aquela coisa lá que ele estava discutindo naquele debate lá sobre o ancestral comum mais recente. É importante esse mais recente, porque o mais recente indica que teve coisas para trás e que não é que elas não influenciaram. É que o mais recente é onde a gente consegue rastrear o ancestral em comum para divisão, entendeu? Então, não há por que acreditar que o idioma dos Khoisan lá, que são os povos maios que falam instalado lá, que são os mais antigos geneticamente falando, não há por que a gente presumir que o idioma deles e que a religião deles não sofreu influências dos povos bantos, dos povos de outras regiões ali que chegaram depois, né? Não há por que a gente presumir isso. Porém, uma vez que eles ficaram mais isolados em relação aos outros por muito tempo, é possível que eles guardem resquícios ali dessa primeira religião da humanidade, dessas primeiras línguas da humanidade, né, e que isso tenha sido algum resquício ali que a gente consiga, entendeu? Então, eu estou falando da parte de ciências humanas, mas eu estou falando sobre a cabeça de um biólogo, né, de quem está avaliando a questão genética e tal, não sei o quê, mas está nos artigos que eu li, então... Né, também não estou tirando da minha cabeça, mas então achar a religião original, achar o idioma original, essas coisas é sempre uma coisa muitas vezes. Eu assisti um corte seu falando sobre isso recentemente e assisti o teu vídeo recente também falando sobre a origem das religiões, que é muito difícil de você achar justamente porque você tem muita influência paralela e coisas que vão vindo. E aí o Chomsky defendia que existia uma religião original e que você tem traços que você consegue colocar como todos em paralelo, né? E teve outras pessoas depois, outros pesquisadores que falaram, não, pera lá, o Chomsky está exagerando, as coisas não são desse jeito, é muito menos, assim, é muito mais difícil de você afirmar esse tipo de coisa. Como o Joseph Campbell tentou colocar o monomito, né, uma coisa que você fosse comum poderia ser alguma coisa que fosse comum a todo mundo, pelo menos uma ideia, né, uma idealização, essas coisas. Então isso daí, a meu ver, é uma discussão fascinante, mas é formiguinha, porque você está pegando cacarecos do que você tem, e nesse ponto a genética acabou sendo muito importante, né? Tem um pensador italiano, que é um pensador não, quem pensador pensa que é só filósofo, mas ele era um linguista italiano muito famoso, que também depois acabou trabalhando com genética, junto com um cara que trabalhava com evolução biológica, que era o Sokal, né, que era o Cavalli Sforza, o Luigi Luca Cavalli Sforza. Esse cara ficou muito famoso porque ele foi o primeiro a fazer um paralelo entre árvores linguísticas e árvores genéticas, né, e colocar isso do modo matemático. Porque o Sokal era um dos primeiros que estava tentando testar os computadores para fazer aquele paralelo para espécies diferentes, né, para relações evolutivas entre as espécies. E aí eles começaram a trabalhar em conjunto porque ele falou, olha, a gente tem dado genético agora, e a gente tem dados linguísticos, porque você é linguista. Então eles começaram a pegar caracteres linguísticos e fazer essa sobreposição para saber. Né? Então foram os primeiros que falaram, por exemplo, então os povos Khoisan lá do sul da África separaram antes do resto, porque então eles são mais antigos. Depois aqueles povos que genericamente a gente chama de pigmeus, mas que na verdade são várias linhagens diferentes. Então você tem os Mbuti, tem os Baka, tem não sei o que depois vão para outro ramo. Aí, enfim, aí a migração para fora da África e etc, etc. Né? Então, inclusive o Cavalli Sforza era uma pessoa que eu já tinha canal no YouTube
E eu queria ter entrevistado ele, porque para mim era uma pessoa muito marcante, os livros dele foram muito relevantes para mim. E o Cavalli Sforza, ele já era muito velhinho, eu acho que ele morava nos Estados Unidos, não estava nem mais morando na Itália. E aí quando ele faleceu, sabe aquela coisa que você chega e fala assim, puta, cara, você deve sentir isso direto, você está entrevistando gente o tempo todo, você deve ficar com aquela cabeça, puta, eu tenho que entrevistar aquela pessoa, porque logo mais ela vai embora. Exatamente. E eu tenho que fazer isso logo, eu tenho que chamar os velhos primeiro. Mas, então é uma pessoa que, assim, os trabalhos dele hoje são considerados até um pouco arcaicos, porque houve é uma área que evoluiu muito, né, essa parte da genética e essa aplicação aí com relação também a um conjunto com arqueologia e tudo mais. Agora, aí na parte religiosa, eu só sei que existe. Eu sei que existem árvores, tem até acho que foi um projeto que colocaram na internet que eu achei, uma árvore que, assim, você tem que abrir em HD, assim, porque o negócio é uma flor, assim, ó, de religião, que vai desde os africanos antigas lá até coisa, e aí abre judaísmo, e abre islã, e é uma edição muito legal. Agora, eles colocam lá quais os caracteres que eles usaram para juntar aquilo ali para dizer que um veio do outro, que são, obviamente, evidências históricas, evidências de comparações mitológicas, comparações linguísticas do nome das divindades ou das entidades, mas, assim, é uma coisa que a gente faz baseado no pouquinho que a gente tem, né? Senão depois, né, não dá para fazer uma coisa mais profunda, assim. E é importante, é o melhor que a gente tem, né? Melhor do que nada. Mas é uma super simplificação, né? Porque mesmo a ideia de que, por exemplo, Zeus e Júpiter sejam o mesmo deus, é difícil até a gente falar que Zeus e Zeus é o mesmo deus. Se você pergunta para Platão, pede para Platão falar sobre Zeus, e pede para um espartano médio falar sobre Zeus, eles vão ter ideias completamente diferentes. O Deus de Platão, o Zeus de Platão, às vezes é uma palavra até genérica para divindade, quase como monoteísmo platônico. Ele usa a palavra Zeus como sinônimo de Deus também, né, Theos. Então, assim, tem a visão de Deus que um evangélico hoje no Brasil, neopentecostal, tem, é muito diferente da que um católico, sei lá, progressista da teologia da libertação tem. Mas eles falam a mesma palavra. A palavra é a mesma. Deus. Agora, pode ser que o Deus de um pareça até mais com o Deus de outra religião do que com o Deus dentro da sua própria matriz, entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, assim, o fenômeno da religião ele é tão complexo até dentro de um mesmo período de tempo, quando você joga isso para a história, a coisa se complexifica, e quando você joga isso para essa história obtida a partir desses métodos tentativos, hipotéticos, baseados em pouca evidência, ou melhor que a gente tem, mas aí é muito pouco, né? Aí a coisa fica mais complicada ainda. Então é muito mais uma ferramenta, assim, provisória para testar certas hipóteses, do que, tipo assim, descobri a árvore da religião, tal coisa se conecta com isso, matei a relação entre as duas. Isso é impossível fazer. Né?